Capítulo 1. A prosperidade de Jó. No coração do Oriente Antigo, entre as rotas comerciais de Damasco e Edom. Existia uma terra chamada uma região fértil, cercada por montes e caravanas que cruzavam o deserto levando ouro, incenso e especiarias. Era um tempo em que a riqueza era medida em rebanhos, em terras e em filhos. E ali, entre os patriarcas e chefes de clãs, vivia um homem que se destacava acima de todos. Jó, o homem mais próspero do Oriente. Seus campos eram vastos, seus servos numerosos, seus filhos honrados, e sobre tudo o que possuía havia uma marca invisível, o favor de Deus. Mas a verdadeira riqueza de Jó não estava apenas em seus bens, estava em seu caráter, em sua aliança com o Criador. O texto sagrado o descreve como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que não apenas conhecia a Deus, mas vivia para agradá-lo em cada detalhe. Jó tinha juramentos consigo mesmo e com Deus. Promessas que revelavam o nível de sua santidade e disciplina espiritual. Um desses votos ecoa como um símbolo de pureza em meio a uma civilização marcada por excessos. Fiz aliança com meus olhos, para não olhar com desejo para uma mulher. Esse voto, para os padrões da antiguidade, era algo extraordinário, em um mundo em que o homem poderoso podia ter tudo o que desejasse. Jó se distinguia por autodomínio e temor de Deus. Ele entendia que a verdadeira bênção nasce da santidade e que nenhuma prosperidade terrena é mais valiosa que uma consciência pura diante do Criador. Por causa dessa integridade, Deus o cercava de uma proteção espiritual impenetrável, um muro invisível, um muro de fogo celestial que guardava sua casa, sua família e todos os seus bens. Até mesmo o inimigo reconhecia essa barreira divina, ao dizer: porventura não um cerqueste de proteção, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Nenhum mal podia se aproximar, nenhuma força espiritual podia penetrar os limites do favor de Deus sobre Jó. O patriarca vivia em paz, e sua mesa era símbolo da abundância divina. Seus filhos se reuniam para banquetes, e Jó, como sacerdote do lar, oferecia sacrifícios por cada um deles, intercedendo por suas almas dia após dia. Era a imagem perfeita de um homem que compreendia o segredo da verdadeira prosperidade, temer a Deus e guardar os seus caminhos. Em cada amanhecer, os campos de Jó refletiam a bondade do Criador. As ovelhas se multiplicavam, o ouro fluía e a justiça habitava em sua tenda. E entre os povos do Oriente, o nome de Jó se tornou sinônimo de bênção, retidão e favor divino. Assim era Jó, o homem que fez aliança com Deus e que viveu cercado por um muro de luz, onde o mal não podia tocar. O homem cuja vida provava que a integridade é o maior dos tesouros e que as bênçãos verdadeiras fluem da fidelidade ao Senhor. Capítulo 2. A vida de Jó antes das provocações. O sol, quando despontava sobre as planícies de Uz, lançava sombras longas e douradas que delineavam o cotidiano da terra. Em meio a esses cenários, Jó, homem de imensa reputação, já havia construído uma vida que parecia ser um reflexo direto da própria providência divina. Uz, situada no extremo sul do Levante, era cercada por montanhas rochosas que se erguiam como sentinelas silenciosas. Entre elas fluía o rio Jormas, fonte de vida para as plantações de trigo, cevada e figueiras que pontilhavam a paisagem. A região, embora remota, mantinha laços comerciais com cidades maiores do norte e da costa mediterrânea, permitindo o fluxo de mercadorias exóticas como incenso, mirra e especiarias. As comunidades de Uz eram compostas por famílias extensas, cada uma ocupando um conjunto de tendas ou casas simples construídas com barro e madeira. A riqueza era medida em rebanhos: bois para trabalho agrícola, ovelhas para lã e cabras para leite. Um homem que possuía dezenas de animais já detinha status elevado, pois o gado garantia alimento, vestimenta e comércio. Jó se destacava nesse cenário por possuir um vasto rebanho, mais de 7.000 bois, 3.500 ovelhas e 1.800 cabras. Para além disso, ele detinha 30 servos dedicados ao cuidado das terras e do gado, bem como 4 filhos adultos, que ajudavam na administração da herança familiar. A combinação de recursos materiais em mão
de obra qualificada lhe conferia uma posição de liderança dentro da comunidade. Em Uza, a fé era multifacetada. Cultos pagãos coexistiam com práticas monoteístas que reconheciam um Deus supremo. Jó, contudo, se distinguia por sua devoção singular. Ele não apenas participava das cerimônias locais, sacrifícios de animais em altares de pedra, orações ao vento e cânticos de louvor, mas também mantinha uma vigilância constante sobre a justiça divina. Seu nome era mencionado como sinônimo de retidão. Jó foi fiel aos seus juramentos, diziam os vizinhos. A vida cotidiana em Uza envolvia trabalho árduo na colheita e no manejo do gado, mas também momentos de convivência comunitária. As noites eram iluminadas por velas de óleo vegetal, enquanto famílias se reuniam para compartilhar histórias, rituais e refeições à base de pão fermentado, carne de cordeiro e vinho local. O respeito às leis familiares era fundamental. A honra familiar dependia da fidelidade aos contratos entre parentes e amigos. Diferença de Jó. Embora outros homens possuíssem riquezas semelhantes, Jó se destacava por sua integridade moral. Quando a comunidade enfrentava crises, secas, pragas ou invasões, ele era aquele que oferecia recursos para os necessitados. Compartilhava suas provisões e ajudava na reconstrução de infraestruturas essenciais. Sua reputação não se limitava ao acúmulo de bens. Ela residia no caráter inabalável, que manifestava em ações concretas de caridade e justiça. A vida interior, nos momentos de silêncio, Jó refletia sobre a natureza da existência. Ele reconhecia que cada bênção recebida era um presente divino. Eu não posso medir o número de estrelas no céu, dizia ele para si mesmo, mas sei que Deus me abençoou com muitos rebanhos e filhos. Sua fé era tão profunda quanto o rio Jormas, constante, fluindo sem interrupções. Antes das provações que viriam a testar sua crença, Jó vivia em um cenário onde prosperidade material e espiritual coexistiam de maneira harmoniosa. Ele detinha riquezas que poderiam envergonhar os mais poderosos da região, mas seu maior tesouro era o reconhecimento de uma fé firme que lhe permitia ver cada bênção como um sinal da presença divina. Essa foi a base sólida sobre a qual, mesmo quando as sombras se aproximariam, ele permaneceria inabalável. Capítulo 3. As bênçãos após a derrota. Após o tempo de dificuldade onde o inimigo havia liberdade para tocar não somente em Jó, mas também em seus bens, filhos e filhas, Jó se reergueu ao parar de lamentar ou buscar culpados. A virada de chave foi quando ele reconheceu a grandeza de Deus. Jó, o homem cuja integridade havia sido testada como ouro no fogo, agora via o horizonte se abrir em uma tapeçaria de graça restaurada. Não mais! Sombras pairavam sobre sua tenda. Em seu lugar, erguia-se uma visão de prosperidade que multiplicava os ecos de sua vida anterior. A restauração começou com o sopro da saúde renovada, um dom que os antigos os consideravam o maior tesouro entre os mortais. Seu corpo, marcado pela sabedoria dos anos, pulsava agora com a energia de quem caminha ao lado do Criador. Os curandeiros locais, versados em ervas colhidas nas encostas rochosas e em rituais de purificação com águas do Jormas, teriam invejado tal milagre, mas para Jó era o sussurro de uma voz que diz: Eu te remirei da cova da destruição, porque te amei com um amor eterno. E então vieram as riquezas, dobradas em medida, como se o próprio solo os conspirasse para honrar a fidelidade de seu filho mais nobre. Onde antes havia 7.000 ovelhas pastando nos prados verdejantes, agora foi multiplicado para 14.000. Os camelos, símbolos de comércio e jornada nas rotas que ligavam a Mesopotâmia, cresceram de 3.000 para 6.000 cabeças, carregando lã fina e especiarias que atraíam mercadores de terras distantes. Os bois e as jumentas essenciais para o arado que rasgava a terra negra e fértil somavam-se em números que faziam as tendas dos vizinhos sussurrarem de admiração. Na economia de Uz, onde a riqueza se contava em rebanhos e não em moedas frias, tal abundância levava um homem ao status de patriarca lendário. As famílias extensas, reunidas em clãs ao redor de fogueiras noturnas, trocavam histórias de como Jó, com sua retidão, havia transformado o vale da escassez em um jardim de delícias. Na tradição antiga, os filhos eram como oliveiras plantadas ao redor da casa, ramificando a linhagem e perpetuando os nomes sob o céu estrelado. Para Jó, o Eterno concedeu 7 filhos e 3 filhas, cujos nomes, Jemima, Quezia e Querem.
As filhas em particular eram de beleza rara como as flores silvestres que bordejavam os ribeiros de Uz e receberam herança entre os irmãos. Um costume que, embora incomum nas estruturas patriarcais da época, refletia a generosidade divina, que não poupa distinções. Ao redor de Jó, o reconhecimento público florescia como as videiras que se entrelaçavam nas paliçadas de terra batida. Os anciãos das comunidades vizinhas, sentados em círculos sob as figueiras centenárias, invocavam seu nome em conselhos de sabedoria, pois sua vida ilustrava a verdade de que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Nas feiras de comércio, onde se trocavam grãos dourados por couro tingido e joias lapidadas das minas próximas, os mercadores inclinavam a cabeça em reverência, compartilhando contos de como a retidão de Jó atraía as bênçãos do alto para toda a região. Assim, nas terras de Uz, onde o vento das montanhas carrega o perfume de lavandas e o eco de cânticos ancestrais, as bênçãos que seguiram a fé de Jó revelam um padrão eterno. A fidelidade ao Criador não é um fardo, mas uma semente que germina em frutos multiplicados. O que o homem semeia em integridade, colhe em abundância. E no dobrar das riquezas, no florescer da família e no brilho da saúde restaurada. Jó se torna um espelho para as almas que buscam o caminho da luz. Pois, como as águas do rio, que nutrem a planície árida, assim o amor do Eterno inunda a vida do fiel, transformando desertos em jardins e silêncios em hinos de louvor. Capítulo 4. O legado de Jó. Testemunho da fidelidade. Na época, viver 140 anos era muito tempo. Durante esses anos, ele viu seus netos e bisnetos crescerem. Eles brincavam nos pátios de terra firme e aprendiam os trabalhos do dia a dia. Cortar a lã das ovelhas ao sol forte, tecer roupas com fios coloridos de plantas ribeirinhas e guiar camelos pelas trilhas empoeiradas até o mar Mediterrâneo. Em um mundo cheio de deuses locais, Jó promovia a fé em um só Deus. Mas o verdadeiro fechamento da jornada de Jó vem na lição que ele deixa para nós, mesmo nos dias mais duros. Devemos louvar a Deus e não apontar dedos para culpados. Quanto mais agradecermos ao Senhor até pelas horas difíceis, mais Ele revela sua grandeza. Jó aprendeu isso na pele. Quando tudo parecia perdido, Deus falou com ele de um redemoinho, mostrando o poder da criação. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas? Se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, Deus continuou descrevendo os mistérios do mar, dos raios, das nuvens e dos animais selvagens. Falou do leão que caça na noite, da águia que voa alto, do hipopótamo e do crocodilo, que dominam os rios, criaturas que só ele controla. Quem prepara para o corvo o seu alimento, quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando sem comer? Jó, tocado por essa visão, respondeu com humildade: com os ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Antes ele só ouvia falar de Deus, agora via o próprio Deus em toda a sua glória